Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Sim, hoje nós continuaremos caminhando por dentro de Lucas. É um livro muito rico em detalhes, porque já expliquei, Lucas não andou efetivamente com Cristo. Lucas era um discípulo de Paulo e ele é tão detalhista assim porque ele é um médico. Então ele esmiuça bem tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, né, que foi relatado a ele. Ele faz todo um trabalho de campo, de pesquisa. Lucas é muito detalhista. E hoje nós vamos no capítulo 17, vamos ler 2 versículos, o 3 e o 4, que diz assim: fiquem atentos. Se você vir seu amigo agir errado, corrija-o. Se ele ouvir você, perdoe-o. Mesmo que ele erre contra você 7 vezes num dia e mais 7 vezes disser, sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe-o. Glória a Deus por essa palavra, que vai falar sobre uma das características mais marcantes do nosso Senhor Jesus, o perdão, que é algo tão desafiador para a nossa humanidade. Por quê? Porque nós temos um senso de justiça equivocado. Na nossa mentalidade, a gente está sempre certo e o outro está sempre errado, e o outro tem a mesma perspectiva, e aí a gente gera um ambiente de contenda, de disputa, de briga. Mas ao contrário desse padrão humano, e eu ouvi certa vez uma frase que diz o seguinte: não reaja como o mundo espera, reaja como o céu ensina. E que é totalmente diferente. No mundo que deu, levou, né? Bateu, vai receber uma pancada, olho por olho, dente por dente. O mundo ele tem esse costume, e é por isso que a gente vê tanta guerra, tanto problema, tanta coisa acontecendo. A Bíblia e o céu, eles ensinam diferente, e é por isso que a palavra de Deus para o mundo parece loucura. É loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para a gente que está salvo, é poder de Deus. Por que poder de Deus? Porque é difícil mesmo perdoar. E por nós mesmos, na nossa carne, na nossa humanidade, isso não vai ser possível. Só é possível quando a gente coloca os nossos olhos em quem? No Senhor Jesus. E quando a gente olha para Ele como Ele gostaria e como Ele deseja de ser visto, como um exemplo. Tem um texto que ele fala exatamente sobre isso, eu já falei com você, mas é sempre bom a gente reforçar que ele vai falar sobre esse exemplo. Deixa eu achar aqui. Achei. Esse texto está em João 13 e o contexto é a última ceia. Jesus está reunido com a galera dele ali, com os discípulos, né? A galera mais próxima dele. E aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. E eles ficam meio tipo, mano, para com isso. O que Jesus está fazendo? Ai, ficaram constrangidos com aquilo ali, porque sendo ele mestre e senhor, como é que ele está lavando os nossos pés? E aí Jesus fala isso para eles. Aqui, João 13, deixa eu ver. João 13:15. João 13:15. Ele fala assim, no 14, vamos lá, João 13:14, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, no sentido de cuidem uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E ele não está falando somente do lavar pés, do ser humilde o suficiente para se abaixar diante do outro e servi-lo. Não, ele está falando num contexto geral, ele está falando da vida dele em si. Como eu fiz a minha vida inteira, façais vós também. Eu fiz para servir de exemplo. E aqui no contexto de Lucas 17 é a mesma coisa. Ele está falando sobre perdão, mas tem vários momentos da vida de Jesus que ele perdoa. E também temos exemplos de discípulos, né? Pessoas que decidiram seguir a fé cristã por Cristo Jesus, que praticam a mesma coisa que ele praticava. Ou seja, a Bíblia está cheia de comprovação, sem precisar se comprovar, né? Porque ela não precisa provar nada para ninguém, nem para mim, nem para tu, não precisa provar nada, mas ela está cheia de
textos e estudos, tem muitos estudos teológicos, né? Flávio Josefo é um teólogo que estudou profundamente a Bíblia e tantos outros que estudaram e trazem essas comprovações de que, para você ser um cristão genuíno, que em Atos nós, né? Eu me enquadro porque eu sou uma cristã, a primeira vez onde os seguidores de Cristo são chamados de cristãos, no sentido de pequenos cristos imitadores de Cristo, né? Pequenos cristos, cristinhos. Eles são tão cristãos, eles imitam tanto a Cristo e por isso devem levar esse nome, esse título de cristãos. E aqui ele vai falando sobre esse perdão. Aqui em João 13, ele explica por que é que ele faz as coisas. Eu faço para que vocês façam também. A vida inteira de Jesus foi um grande exemplo para que nós, cristãos, seguidores dele, possamos seguir. E como é que a gente está fazendo isso? Será que a gente está fazendo direito? Ou será que a gente está fazendo uma parte e não está fazendo outra? Porque a vida de Jesus resume-se em amor e perdão. Ele só fez isso a vida inteira dele. E no ministério dele isso foi intensificado. A Bíblia não relata ali o final da adolescência, a juventude de Jesus. A gente não tem isso. Mas a gente entende que no final das contas, ele não pecou. Ele podia ter pecado e não pecou, sendo ele 100% homem. Ele tinha a opção de errar e escolheu não fazê-lo. Por que é que ele fez isso? Para servir de exemplo para a gente. Quando a gente fala, não, é muito difícil resistir, a gente vai lembrar de Jesus que teve uma vida como a nossa, teve contato com pessoas, teve dificuldades, teve problema, teve demanda, mas ele escolheu não pecar. É difícil? Muito difícil. Desafiador? Muito desafiador. Impossível? Não. É possível viver uma vida sem pecar. Como? Nele, estando nele, olhando para ele. Nos textos bíblicos, né, ao longo de todo o Novo Testamento, que a gente vai ter a revelação do Cristo, a gente vai tendo todo momento, toda hora ele dá um se liga, né, toda hora ele dá uma catucada para a gente se ligar, que é possível sim viver uma vida íntegra e reta, imitando ele genuinamente. Fácil? Não. Ninguém está falando que é fácil, inclusive ele mesmo diz que aqui a gente vai ter aflição, mas se a gente manter o bom ânimo, manter os olhos fixados nos exemplos que ele nos deixou, a gente consegue. E aí a gente leu aqui no texto sobre esse relacionamento, se seu amigo errar com você e te pedir perdão, você deve perdoar. Nossas maiores decepções não vêm de alguém que está longe. Por isso ele cita aqui, nessa versão é maravilhosa, eu amo, né, a versão A Mensagem. Ele fala aqui, se o seu amigo, por quê? Porque nossas maiores decepções vêm de quem está perto, quem está longe não é alguém relevante, não está no nosso círculo de convívio. As nossas maiores tristezas, decepções, traições acontecem com quem está dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano. E aí é o que ele orienta, se te pedir desculpa, perdoe. Você vai falar, olha, você errou aqui, você vai pontuando os erros e a pessoa tendo uma consciência, por isso que é importante a gente sempre estar em oração. 1 Tessalonicenses vai dizer orar sem cessar. Sempre eu vou falar com alguém que me chateou. Ore. Ao longo dessa conversa esteja com o seu pensamento em oração pedindo o quê? Que o Espírito convença, que a gente não consegue convencer. Tendo o Espírito convencido, a pessoa caiu em si, desculpa, você deve perdoar. E se a pessoa não pedir desculpa e se a pessoa não tiver consciência, perdoe mesmo assim. Sabe por quê? Porque o perdão, ele quebra um ciclo de vingança e faz com que a gente seja genuinamente um agente do céu, um sacerdócio santo, príncipes e princesas, com um comportamento diferente do mundo. Lembra a frase que eu falei logo agora? Eu não vou reagir como o mundo espera. Eu vou reagir como a Bíblia me ensina, como o céu quer que eu reaja, sendo eu uma cidadã do céu. Eu não pertenço a essa terra, você também não. E hoje o devocional ele quer chamar a nossa atenção para o nosso comportamento. Quero ler contigo uns textos que vão mostrar para a gente como Jesus se comportou, né? E como ele fez mais de uma vez essa questão do perdão. Lá na cruz, quando ele está sendo torturado, quando ele está sendo injustiçado,
Sabe a frase que ele falou? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele está pedindo que Deus perdoe a atitude daqueles caras que estavam cuspindo nele, batendo nele, zombando dele. Ele pede perdão. Gente, como? Estando nele. Tem coisas que a gente realmente não vai entender antes de fazer. A gente vai precisar fazer para depois entender. E aqui é um exemplo maravilhoso, vai estar lá em Lucas 23, com certeza a gente vai passar por essa conversa, porque eu estou encantada aqui com Lucas, e é isso, né? Toda vez que a gente lê a Bíblia fala com a gente diferente. E aqui eu já li várias vezes esses textos de Lucas, já li várias vezes o livro de Lucas, mas mesmo assim, dessa vez me chamou a atenção de um modo diferente, porque eu estou num outro momento da minha vida e essa palavra vai se aplicar neste cenário de uma maneira diferente. E aí lá em Lucas 23, 34, Jesus pede para Deus perdoar os seus acusadores, os seus algozes, né, ali. Também lá antes, né, em Lucas 6, Jesus instrui aos seus seguidores a amar os inimigos, fazer o bem aos que os odeiam e orar por aqueles que os maltratam. Porque nós somos diferentes. O que o mundo faz achando que está certo, a gente sabe que está errado. E o que o mundo olha para a gente fazer e diz está errado, a gente sabe que está certo porque está pautado na palavra. E é isso que o devocional de hoje quer tratar com a gente. Perdão. Para sermos verdadeiros imitadores de Cristo, precisamos andar em amor e perdão constantemente. Mas você não sabe o que fulano fez, mas você não sabe o que Jesus sofreu na cruz e perdoou. Você perdoa a mim. Então nunca, por mais difícil que seja a atitude de alguém, hoje o Senhor quer chamar a nossa atenção para o perdão. Um último exemplo que me veio agora na mente é um vídeo que circula na internet, é um vídeo já antigo, década de 90, década de 80, que é um senhor no tribunal, é um vídeo dos Estados Unidos, aconteceu assassinatos em série naquela localidade, naquela cidade, e esse cara, né, esse serial killer foi preso. E no julgamento, todos os pais, né, todos os familiares que puderam estar ali falando sobre declarando, né, botando para fora o que estava sentindo diante daquele tribunal, diante daquele cara tão perverso, eles vão falando: eu desejo que você morra, que você tenha uma morte lenta, que você seja esquartejado, que você seja arrancado cada dedo seu. Eles vão falando coisas assim, vão botando aquilo para fora e aos prantos, né, diante de uma dor muito intensa da morte de vários inocentes nas mãos desse cara. Mas um homem sobe naquele púlpito, né, naquele lugar ali de fala, e ele olha para aquele cara e fala assim: eu te perdoo. É o que eu estou fazendo de mais difícil na minha vida, para ser um genuíno imitador de Cristo, em quem eu creio, e eu te perdoo. Nesse momento, a gente vê, né, e a gente sabe, por estudos clínicos e psicológicos e tudo mais, que serial killers, psicopatas não têm sentimento de culpa, eles fazem e tá tudo bem fazer, na cabeça deles, né? Mas quando aquele homem olhou para aquele assassino e falou: eu te perdoo, te amo em Cristo Jesus, aquele psicopata que não tinha sentimento de culpa, que não estava se sentindo, o pessoal estava falando que ele tinha que morrer, ele estava assim, ó, ai, tranquilão, de boa. Mas quando ele ouviu a palavra eu te perdoo, algo aconteceu. Misteriosamente e milagrosamente o poder de Deus agiu naquele coração e escorre uma lágrima dos olhos daquele assassino. Aquele homem começa a chorar compulsivamente. E eu tô trazendo esse exemplo para você, fico arrepiada de lembrar, porque o poder que há no amor e no perdão. O poder que a gente tem nas mãos de imitar a Cristo. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que não há limites para o perdão. Ele precisa ser em nossa vida ilimitado e generoso, disponível para todos quantos precisarem. Nós não podemos, nós não devemos reter o perdão, porque é carregar um lixo que jogaram em nós. Nós precisamos liberar o perdão, trazendo para aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos injustiçaram, que nos maltrataram, aquilo que já recebemos do Senhor.
Também quero muito que você se lembre de um grande exemplo que também está contido na palavra, que é Estevão, o primeiro mártir da igreja. Amo a história de Estevão. Estevão foi morto com o consentimento de Saulo, antes de ser Paulo, antes de ser encontrado no caminho para Damasco ali por Jesus. E ele consente na morte de Estevão. Estevão, morrendo, sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê, o Senhor Jesus assentado ao lado de Deus e fala: Deus, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ali, na morte, mais uma vez, a gente tem um outro exemplo, de um seguidor genuíno de Jesus perdoando. A gente não tem como contestar que precisamos perdoar também. Por último, mais ou menos importante, eu quero que você se lembre da oração padrão que o Senhor Jesus deixou para nós, a oração do Pai Nosso. Lá, ele fala que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, como nós temos pedido o perdão de Deus. Queremos o perdão para nós e precisamos, desejamos que o nosso coração e a nossa mente estejam alinhados com esse texto, com a palavra de Deus, para que consigamos também perdoar. Sozinho não dá, mas com Ele tudo é possível, até perdoar. Senhor Deus querido e santo, louvado e engrandecido seja o teu nome nesse dia. Muito obrigado por mais uma palavra de instrução, mais uma orientação que o teu Espírito Santo nos dá. Te agradeço. Cuida de nós, do nosso coração nesse dia, nos faça entender essa palavra, que ela reverbere dentro de nós, que não deixe nenhum resquício de dúvidas, mas que possamos, junto contigo, compreender e colocar em prática tudo que aprendemos nesse dia. Abençoa nossa casa, nossos filhos e filhas, esposos e esposas e livra-nos do mal. Nos dê um dia abençoado contigo, no nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!